Você já teve aquela sensação de estar correndo em uma esteira de academia, suando, ofegante, aumentando a velocidade cada vez mais, mas, ao olhar para os lados, perceber que não saiu do lugar? É exatamente assim que a maioria de nós lida com o próprio dinheiro e com a ideia de sucesso. A gente atinge uma meta que anos atrás parecia o topo da montanha. Comemoramos por um fim de semana. E na segunda-feira de manhã já estamos olhando para o próximo pico, sentindo que o que conquistamos não é mais do que a obrigação. Por que é tão difícil dizer a palavra mágica "chega"? Porque a habilidade mais rara e complexa no mundo das finanças não é sobre como multiplicar o seu patrimônio freneticamente, mas sim sobre como parar de desejar aquilo que você nem sequer precisa. Essa é a grande ilusão da nossa era. Nós fomos condicionados desde muito cedo a acreditar que o sucesso é uma linha de chegada fixa. Só que na prática, essa linha tem rodinhas. Cada vez que você se aproxima, alguém a empurra 10 metros para frente. E esse alguém, na maioria das vezes, é o nosso próprio ego, alimentado por uma cultura que normalizou a comparação extrema e doentia. Hoje, você não se compara mais apenas com o seu vizinho de porta ou com o colega de escritório, mas com os recortes perfeitos e editados da vida de milhões de pessoas na internet. O resultado disso é trágico e silencioso. Você pode ter uma conta bancária invejável, conforto, segurança e ainda assim acordar com um nó no estômago, sentindo-se um fracasso absoluto, só porque alguém da sua idade acabou de vender uma empresa por bilhões ou comprou um barco maior. É o que a psicologia chama de adaptação hedônica, não é? O nosso cérebro é uma máquina fascinante para a sobrevivência, mas péssima em manter o estado de satisfação. O carro dos sonhos, depois de 6 meses na garagem, vira só um meio de transporte para pegar trânsito. A casa gigante vira apenas o lugar onde você dorme e paga impostos mais altos. O problema é que, quando atrelamos a nossa felicidade a esses marcos externos, entramos num ciclo de insatisfação crônica. É como tentar encher um balde furado. E o que me assusta profundamente é o custo invisível dessa corrida. Porque, para manter esse ritmo frenético e tentar alcançar o inalcançável, as pessoas começam a assumir riscos absurdos e a sacrificar o que realmente importa. Exatamente. Existe um custo de oportunidade brutal nessa insatisfação constante. Cada hora que você passa rolando o feed de uma rede social, sentindo inveja da viagem alheia, ou calculando como superar o colega de trabalho, é uma hora roubada da sua própria vida e da gratidão pelo que já construiu. As pessoas estão literalmente trocando ativos intangíveis e inestimáveis, como saúde mental, tempo de qualidade com os filhos e noites de sono em paz, por números na tela do banco ou por objetos que servem apenas para sinalizar status. É uma troca completamente irracional. Você entrega sua paz, que é a verdadeira riqueza, para comprar um pedaço de papel pintado que diz ao mundo: olhem para mim, eu venci. Mas no fundo, quando a porta de casa se fecha, você está exausto e prisioneiro de uma corrida que nem sequer escolheu disputar. Isso me faz pensar em quantas vezes caímos nessa armadilha sem sequer perceber. Atingimos um objetivo financeiro que, há 5 anos, seria motivo de uma festa inesquecível, mas, em vez de alegria, vem um vazio estranho. Imediatamente, a mente dispara. Certo, foi bom, mas e agora? O fulano conseguiu o dobro no mesmo tempo. É assustador notar que o nosso valor próprio fica refém de métricas que não controlamos. Mas então, como a gente quebra esse feitiço? Como é possível definir o que é suficiente em um mundo que grita o tempo todo, em todas as telas, que você precisa de mais, mais e mais? Não corremos o risco de simplesmente nos acomodarmos e perdermos a ambição de crescer? A grande sacada é que definir o que é suficiente não tem absolutamente nada a ver com baixar a guarda, aceitar a mediocridade ou perder a ambição.
tem a ver com alinhar as suas metas à sua identidade real e não ao que esperam de você. Existe uma pergunta que funciona como um raio-x implacável para as nossas reais intenções. Se você conquistasse algo incrível hoje, comprasse algo caríssimo, mas fosse terminantemente proibido de contar a qualquer pessoa, de postar uma foto ou de comentar sobre isso, essa conquista ainda teria o mesmo valor para você? Se a resposta for uma hesitação ou um não, o diagnóstico é claro. Você não está buscando realização pessoal, está apenas comprando validação externa. O suficiente é justamente aquele ponto de equilíbrio perfeito onde as suas necessidades reais se encontram com seus valores mais profundos, sem que o ego social interfira na equação. Que critério cirúrgico? Se eu não puder postar ou comentar num jantar, eu ainda quero isso? Isso muda o jogo completamente. É como criar um filtro automático contra desejos artificiais. E, pensando de forma prática, acho que isso exige um exercício de autoconhecimento muito profundo. Porque o suficiente não é um número universal, não é uma tabela mágica que você baixa na internet e aplica na sua vida. É uma definição muito íntima e intransferível. Seria quase como redigir uma declaração pessoal de suficiência, colocando no papel o que realmente desenha a sua vida ideal. Por exemplo, definir que o suficiente é poder jantar em casa com a família todos os dias, fazer 2 viagens por ano sem contrair dívidas, ter tempo livre real no fim de semana e manter uma reserva financeira que garanta paz de espírito por meses. Tudo o que vier além dessa estrutura deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas um bônus. Perfeito. E o mais bonito dessa declaração é que ela é viva. Os nossos valores mudam com o tempo, as nossas famílias crescem e o nosso conceito de suficiência precisa acompanhar esse amadurecimento. Mas, para conseguir ouvir a própria voz e escrever essa declaração com honestidade, muitas vezes é preciso silenciar o ruído ensurdecedor do mundo externo. Uma tática muito poderosa e prática é fazer uma espécie de jejum de comparação. Experimente passar 30 dias sem consumir conteúdos que ativem gatilhos de inferioridade financeira em você. Silencie aquelas notificações de redes sociais que só servem para mostrar a vida editada e irreal dos outros. É impressionante como a ansiedade derrete e a clareza sobre o que você realmente quer da vida vem à tona. Você para de usar o dinheiro como um megafone de status e começa a usá-lo como uma ferramenta silenciosa para construir uma vida que tenha significado autêntico. É uma verdadeira reestruturação na forma de enxergar a própria existência. Manter o que já se conquistou exige um nível de maturidade emocional gigantesco. Exige contentamento, o que é quase um ato de rebeldia hoje em dia. E acho que a melhor vacina contra essa insaciabilidade cultural é a gratidão ativa. Não aquela gratidão estética de rede social, mas um inventário honesto, prático e diário. O simples ato de, antes de dormir, por 21 dias seguidos, listar 3 coisas muito concretas e reais pelas quais você é financeiramente grato hoje, coisas simples como: tenho um teto seguro, consegui pagar minhas contas sem recorrer a empréstimos, ou tenho saúde e energia para levantar amanhã e trabalhar. Quando você faz isso com consistência, o cérebro começa a ser reprogramado fisicamente. Ele para de procurar freneticamente o que falta e começa a enxergar a abundância que já está ali, sentada no sofá da sua sala. E é exatamente aí que a mágica acontece. A suficiência só consegue florescer em um terreno de gratidão genuína. A insaciabilidade, por outro lado, é um parasita que se alimenta da nossa cegueira para o momento presente. Se você está sempre esticando o pescoço para olhar a grama do vizinho, não percebe que o seu próprio jardim está morrendo de sede por falta de cuidado. Então, o convite que fica para quem está nos ouvindo é para uma pausa.
Respire fundo e pergunte a si mesmo com total franqueza: eu estou correndo atrás de um sonho genuinamente meu? Ou estou apenas tentando cumprir um roteiro de sucesso que me foi imposto pela sociedade? Se for imposto, tenha coragem de parar. A verdadeira liberdade financeira não começa no dia em que você atinge uma cifra mágica de 7 ou 8 dígitos no banco. Ela começa no exato segundo em que você desiste de competir com fantasmas e passa a celebrar a sua jornada única, exatamente como ela é. Que reflexão poderosa! É a retomada da soberania sobre a própria vida. E isso nos leva a um fechamento inevitável desta nossa longa jornada sobre a psicologia por trás do dinheiro. Nós desconstruímos a ideia de riqueza invisível, entendemos a necessidade brutal de sermos humildes diante do acaso e da sorte, debatemos o poder transformador da paciência comportamental e a urgência de manter uma margem de segurança para as nossas emoções. Mas tudo isso cai por terra se não soubermos dizer basta. As finanças, no fim das contas, não são planilhas de Excel. Elas são um espelho cristalino da nossa humanidade. Elas revelam nossos medos mais profundos, nossos desejos mais ocultos e a nossa capacidade de encontrar paz em um mundo caótico. Sem dúvida alguma, o dinheiro é apenas uma lente de aumento para quem nós já somos na nossa essência. E a jornada para dominar essa ferramenta passa obrigatoriamente por questionar as nossas crenças mais enraizadas. Se o nosso cérebro foi programado ao longo de milênios para comparar e buscar sempre mais como um mecanismo primitivo de sobrevivência, a nossa consciência precisa ser o contrapeso evolutivo. A nossa alma, por assim dizer, foi feita para encontrar significado, para se contentar com o que é belo, simples e essencial. Quando você para de medir a sua vida pela régua do mundo e passa a usar a bússola do seu próprio coração, o jogo muda completamente. O diabo da comparação perde a força, a ansiedade evapora e você finalmente se torna dono do seu próprio destino e do seu próprio tempo. E é com essa provocação profunda que encerramos o nosso encontro de hoje. Pense sobre isso enquanto continua o seu dia. Qual é o seu ponto de suficiência? O que você está sacrificando hoje, seja o seu tempo, a sua saúde ou os seus relacionamentos, para comprar coisas que talvez nem queira tanto assim, apenas para impressionar pessoas que você talvez nem conheça direito? Lembre-se sempre de que a verdadeira riqueza é invisível. Ela mora na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro à noite sem dever nada a ninguém, nem mesmo explicações sobre como você escolheu viver. Que você possa definir o seu suficiente, proteger o seu tempo precioso, honrar a sua jornada e celebrar as pequenas vitórias silenciosas. Fica aqui o nosso muito obrigado por compartilhar o seu tempo conosco. Até a próxima, e que a sua vida seja tão plena por dentro quanto você deseja que ela seja por fora.